Costa Gomes. Francisco Costa Gomes nasceu em Chaves a 30 de junho de 1914, tendo falecido em 31 de julho de 2001. Filho de Antônio José Gomes e de Idalina Júlia Moreira da Costa. Seus pais eram de origem camponesa com posses medianas. O pai, capitão do exército, morre quando o filho tinha apenas 7 anos. Casou com Estela da Costa Gomes em 1952. Do seu casamento tem apenas um filho. Frequentou o Colégio Militar de 1925 a 1931. Licenciou-se em Ciências Matemáticas pela Universidade do Porto, em 1944 com distinção. Alistou-se em 1931, escolhendo a arma de cavalaria. Foi colocado no Regimento de Cavalaria 9, sendo promovido a alferes em 1935. Iniciou a sua prestação de serviço na Guarda Nacional Republicana. Entre 1945 e 1946 prestou serviço no Quartel-General do Supremo Comando Aliado do Atlântico, em Norfolk, nos Estados Unidos, tornando-se profundo conhecedor dos assuntos NATO. Participou em várias conferências daquela organização. Exerceu sucessivamente as funções de subchefe e chefe do Estado-Maior da província de Macau de 1949 a 1951, tendo assistido ao desenrolar da Guerra da Coreia. Em 1952, deu aulas no Colégio São João de Deus, acumulando com as suas funções militares. Desempenhou o cargo de subsecretário de Estado do Exército, tendo estado envolvido na intentona militar de abril de 1961 com o general Botelho Muniz, então ministro da Defesa, e em virtude disso foi exonerado dessas funções. É durante o exercício dessas funções que envia a primeira missão militar de observação à Argélia com o objetivo de preparar futuramente as tropas portuguesas para enfrentarem a guerra subversiva. Criou a Companhia de Caçadores de Lamego para preparar tropas anti-guerrilha, atitude tomada depois da visita a Angola, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Exonerado das funções de subsecretário em 1961, é afastado e enviado para o quartel de Beja. Exerceu as funções de docente no curso de Altos Comandos, no Instituto de Altos Estudos Militares entre 1962 e 1965, como brigadeiro. Exerceu as funções de segundo comandante da região militar de Moçambique a partir de 1965, onde se manteve 4 anos. Em 1970, exerceu as funções de comandante da região militar de Angola, onde procedeu à remodelação do comando-chefe e é o impulsionador da ideia de entendimento militar com a UNITA, entendimento este quebrado em 1972, por erros não imputáveis ao seu comando. É nomeado para exercer o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas a 12 de setembro de 1972. Em substituição do general Venâncio Deslandes. É exonerado do cargo em março de 1974, pouco antes do 25 de abril, por se ter recusado à prestação de lealdade ao governo de Marcelo Caetano. Foi um dos 7 militares que compuseram a Junta de Salvação Nacional, em abril de 1974, após o golpe de Estado que derrubou o regime do Estado Novo. De 25 de abril a 30 de setembro de 1974 exerceu as funções de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas com prerrogativas de primeiro-ministro. Assume a presidência da República por indicação da Junta de Salvação Nacional, devido à demissão do general Spínola a 30 de setembro de 1974.
Ocupará o cargo de Presidente da República até 27 de junho de 1976, altura em que se realizaram as eleições que levaram à Suprema Magistratura da Nação General Ramalho Yanes. Costa Gomes possui uma exemplar folha de serviços militares, uma formação militar virada para a técnica, um contacto com o exterior frequente que lhe dá a percepção da inovação tecnológica, e uma noção realista da política internacional. Chamado para o governo por Botelho Muniz, então Ministro da Defesa, é-lhe entregue a missão de reorganização das Forças Armadas. No dia 4 de abril de 1958, saiu um diploma reorganizando militarmente o ultramar em função do auxílio que ele pudesse prestar à metrópole numa guerra convencional. A reorganização a que me refiro nem sequer admitia a hipótese de uma guerra subversiva e estava tão afastada da realidade africana que nem sequer contemplava a possibilidade de virmos a enfrentar uma guerra dentro de pouco tempo. A reorganização que então fez, acabou por não se concretizar. No entanto, dá-nos a ideia do perfil desta personalidade realista e prática. Costa Gomes demonstrou sempre um caráter firme na defesa das ideias em que acredita. São disso o exemplo a defesa pública de uma solução política para a guerra no ultramar, em abril de 1961, a recusa do patuar com os generais, em março de 1974, ainda que tais decisões tivessem consequências negativas para a sua vida pessoal e profissional. Indicado para assumir a presidência da República, após a demissão de António de Spínola, em setembro de 1974, assumiu a missão de levar o país às primeiras eleições livres e democráticas. Terminou a sua missão com sucesso, apesar de ter que percorrer um caminho difícil e cheio de percalços. Poderia ter parado aqui. O seu valor e mérito estavam subejamente demonstrados. Sempre negou ser um político. Sempre se afirmou um militar. Após a sua saída da presidência da República, trabalhou no seio do Conselho Mundial da Paz, do qual foi vice-presidente e presidente do Comitê Português. Todas as suas atitudes, no entanto, apesar de estarem dentro do campo militar ou relacionadas com ele, foram sempre políticas.